A paz e a graça, pessoal. Hoje nós estamos na rua gravando nosso vídeo. Que Deus abençoe o dia de vocês hoje. Estamos aqui no carro hoje, na espera, logo após o almoço aqui. Estamos esperando aqui. E vamos começar a nossa aula. Mas antes de começar, eu quero recapitular com vocês a última aula. Então dá uma olhadinha aí no resumão que eu fiz da aula da última aula. Deus abençoe. Então, meus irmãos, vocês deram uma olhada aí no nosso resumo aí. E vamos continuar nossa aula. Hoje nós vamos aprender por que aceitar Jesus e o que fazer depois que você aceita Jesus. Qual é o próximo passo, né? O que realmente Deus fez por nós, qual o tamanho do amor dele, qual foi a importância da atitude da morte de Jesus e qual é a importância de nós aceitarmos Jesus como o único e suficiente Salvador. Vamos dar uma olhadinha aí. As pessoas têm muita dificuldade de entender isso e todas ficam se questionando, né? Com perguntas sem respostas, né? Então a gente fica aí com essa dificuldade. Por que Jesus morreu por mim? Tá, eu aceito ele, e agora o que eu faço? O que vai acontecer? Qual a importância disso? A gente fica com essas dúvidas, né? E a gente não entende realmente qual foi a importância do que Deus fez conosco, né? E o que realmente acontece quando nós reconhecemos Jesus. O amor de Deus por nós foi incondicional. Ele não colocou nenhuma condição para te amar. Ele simplesmente te amou. Ele não esperava nada em troca. Ele simplesmente te amou, né? Leia lá em João capítulo 3, versículo 16. Diz assim, ó: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas e aí? Ele nos amou de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça. Ele deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não perecesse. Mas o que ele pede em troca? É uma boa pergunta, né? Em Romanos capítulo 10, versículo 9 e versículo 10, diz assim: porque se com tua boca confessares confessares a Jesus como Senhor e com teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois é com o coração que se crê para a justiça e com a boca que se faz confissão para a salvação. Todos nós tínhamos um passado longe da presença de Deus, isso é um fato. E agora nós a partir do momento que aceitamos Jesus, temos uma necessidade de ter um relacionamento íntimo e profundo com aquele que nos criou. A graça de Deus nos alcançou. E como resultado desse amor, precisamos nos submeter à sua vontade e aprender a andar na sua palavra, pelos seus princípios, para que nossas vidas sejam totalmente transformadas. Então, irmãos, creiam nisso. É com o coração que se crê e com a boca que se anuncia. Deus deu seu único filho para morrer por nós, sem esperar nada em troca. Ele apenas deu o único filho dele, para que todo aquele que nele cresce em Jesus, cresce na morte de Jesus, cresce que ele é filho de Deus, ressuscitou o terceiro dia, não pereça, mas que tenha vida eterna. Legal esse assunto, legal, interessante para a gente debater, porque é muito importante, é algo muito legal. Deus não cobra nada em troca, é apenas por amor, né? E como que é a nossa vida sem Cristo? Vamos refletir um pouco como que era a nossa vida sem Cristo? Nós precisamos nos conscientizar de que um dia nós tivemos uma vida no mundo, uma vida com muitas sequelas, com muitas dores, com muitas mágoas, com uma vida muito errada, né? E essa vida só nos trouxe destruição, trouxe decepção, trouxe frustração,
tudo para nos impedirmos de nos encontrarmos com Deus. A humanidade estava totalmente destinada ao fracasso. Depois da queda do homem, lá em Adão, nós vimos na última aula, depois da queda do homem no pecado, por isso, depois que ele pecou, e por isso a gente precisava ser resgatado, a humanidade precisava ser resgatada. No livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, diz assim, ó: todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Então nós estávamos no mundo, afastados de Deus, afastados da presença de Cristo, totalmente fazendo as nossas vontades, as nossas ganâncias, os nossos egoísmos, né? Na festa, na bebedeira, na orgia, talvez simplesmente na ganância, trabalhando feito louco, esquecendo que tínhamos outra vida, né? E achando que nós estávamos certos, no caminho certo. Muitas vezes a gente se depara com pessoas, a gente fala assim: irmão, aceita Jesus. A pessoa na droga, o negócio fala: já tem Jesus, irmão, paz e amor, né? E isso acontece muito normal. As pessoas acham que ter Jesus, eu tenho Jesus. Mas a entrada de Jesus é uma mudança de vida. Veja lá, Gênesis 2, versículo 16 e 17. Olha o que diz: ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. A gente já estudou na última aula, a gente está passando novamente para que a gente possa entender. Então o homem pecou aí, quando ele comeu a árvore, como ele tocou na árvore do conhecimento do bem e do mal, e comeu desse alimento. E aí foi a queda do homem, e aí houve separação entre nós e o nosso Deus. Mas quais foram as consequências desse pecado? A gente pode questionar muitas vezes: mas eu não tenho culpa dos problemas de Adão e Eva, né? Até tem um vídeo no YouTube engraçado que a mulher diz: é tudo culpa da Eva, por isso que eu estou passando roupa, por isso que eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Porque é culpa da Eva realmente. Mas nós realmente não temos culpa, não somos culpados do problema dela. Mas do que nós somos culpados? Desculpa, nós não somos culpados, mas o que aconteceu? Nós herdamos todo o pecado, todas as consequências, tudo ficou sobre nós, porque nós somos descendentes dele, e nós herdamos tudo o que eles fizeram. Em Romanos capítulo 5, versículo 12, é muito legal, diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, porque nós nascemos para não morrer, nós nascemos para ser eternos. Mas como nós pecamos, aí o pecado deu autoridade para entrar a morte nesse mundo. Então teve legalidade para entrar a morte nesse mundo, e a morte entrou em nós. Por isso que hoje nós morremos, já nascemos propícios à morte, né? Por causa do pecado. Veja ali, olha como diz: portanto, assim como por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo, comeu do fruto do bem e do mal, e pelo pecado entrou a morte nesse mundo, assim também a morte passou a todos os homens, a todos os descendentes, no caso nós, porquanto todos nós pecamos, ou portanto todos pecaram, assim diz a palavra. Em Romanos capítulo 3, versículo 23, diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque todos pecaram e separados estão de Deus, distante de Deus, não podem ver a glória de Deus. Em Romanos 6:23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então o pecado separou o homem de Deus, nos trazendo condenação, nos trazendo afastamento. E a única forma de nós voltarmos a Deus, ressurgirmos a Deus, revivemos a Deus, voltarmos e nos tornarmos filhos de Deus, é aceitando Jesus como o único suficiente Salvador, anunciando com a nossa boca e crendo com o nosso coração. E assim começa o processo de salvação. Em Isaías capítulo 9, versículo 2, diz assim: mas as vossas iniquidades, os nossos erros, os nossos pecados, as nossas coisas erradas, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós
e o vosso Deus. É por causa dos nossos erros, nossos pecados, das nossas coisas erradas que estamos afastados de Deus, né? E vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que Deus não vos ouça. Então, os nossos pecados, a gente às vezes vai orar para Deus e a gente totalmente afastado da presença, totalmente em vida errada, totalmente desviado, fazendo as nossas próprias vontades, não a vontade de Deus. Quando a gente faz isso, a gente está em pecado. Estando em pecado, as nossas iniquidades nos fizeram nos separarmos de Deus, e Deus não consegue nos ouvir. Isso é muito interessante, muito importante. Lembra lá em Gênesis capítulo 3, versículo do 8 ao 11? Ele diz que Deus procurava Adão no jardim. Mas você já imaginou Deus Todo-Poderoso procurando alguém? Atrás de uma árvore, atrás de alguma coisa? Não. Deus estava procurando ele, porque ele não conseguia ouvir Adão e Adão não conseguia ouvir ele. Porque o espírito de Adão havia morrido quando ele pecou. Não foi o corpo de Adão que morreu, mas sim o espírito dele. Então por isso que Deus não consegue nos ouvirmos, enquanto nós não retornamos e nos tornamos filhos de Deus e não aceitamos Jesus como o único suficiente Salvador. Por isso ele não consegue nos ouvir. Em Apocalipse, capítulo 20, versículo 15, diz assim: e todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Quando você aceita Jesus, você faz aquela oração que diz assim: Senhor, escreve meu nome no livro da vida. Eu te reconheço como o único suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Não é assim que faz essa oração? Com fogo e com sangue, onde nem principados, nem potestades podem apagar. Então, quando você faz essa oração, você escreve meu nome no livro da vida. É justamente por causa desse capítulo aqui. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Daqui a pouco voltando para a nossa segunda parte do nosso estudo. Deus te abençoe. Um grande beijo.